Hola mis amigos, sean bienvenidos a la clase 12 do curso Saia do Zero, Fale Espanhol e Ganhe o Mundo. Esse curso que você já está, provavelmente, se chegou aqui, aprendendo muito. Mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo gostar. A gente usa muitas frases com o verbo gostar em português, né? Ah, eu gosto de comer chocolate. Ah, eu gosto de beber água. Ah, eu gosto mesmo é de fruta. Como é que a gente diz essas frases em espanhol? É o que a gente vai aprender hoje. E aqui eu quero começar falando um pouquinho sobre essa ordem em que a gente utiliza essas palavras. Perceba você que quando a gente usa o verbo gostar no português, a gente diz eu gosto de alguma coisa. Exemplo, eu gosto de água. Em espanhol você diz me gusta el agua. Ou seja, a gente não usa o de, a gente vai usar os artigos que a gente vai aprender. Ou el ou la, se for, por exemplo, la manzana. Me gusta la manzana. Perceba que você está falando me, né? Falando de si mesmo. E por isso você está utilizando o pronome me. Você precisa desse pronome. Se fosse a segunda pessoa, você ia dizer te gusta comer pizza. Le gusta, e aí a gente já está falando de ele ou ella. Le gusta estudiar espanhol. Le gusta estudiar espanhol. Se estamos falando de eu e mais pessoas, ou seja, nós outros, nos gusta hablar espanhol. Perceba que eu estou usando tanto com o artigo, né, e outras palavras, mas eu estou usando também o gusta com o verbo. Perceba, isso vai fazer diferença para a próxima parte da aula. Nos gusta. Os gusta, estamos falando já do vosotros, né? Então, os gusta caminhar por la mañana? Os gusta? Se eu estivesse perguntando para vocês aí, provavelmente eu estaria perguntando: os gusta estudar espanhol comigo? Les gusta? Eu estou já falando aqui de outras pessoas, estamos falando do plural. Tem duas pessoas aqui e eu estou perguntando para você, um amigo meu aqui na frente. Les gusta la piña? Les gusta la piña? Ou seja, no singular, la piña. E é aqui falando de singular que eu gostaria de começar a falar então do plural. Como é que eu faço então o verbo gustar no plural? Gustan. E como ele fica no plural? Quando eu gosto de muitas coisas. Por exemplo, a gente utilizou as frases no singular e verbo. Você não vai usar o plural com verbos. Quer ver? Me gustan las clases de español. Me gustan las piñas. ¿Te gustan las clases de español? Aí eu pergunto para a terceira pessoa. ¿Le gustan as formas que hemos estudiado? Olha, perceba, plural. Nos gustan los chocolates blancos. Olha aí. Os chocolates blancos nos gustan. Cualquiera. Nos gustan. Plural. Os gustan los ananases. Ananás que é a mesma coisa que pinha, como você já deve ter percebido aí, mas é porque aqui mesmo na Argentina eles vão falar ananás. Na Espanha eles vão dizer pinha, ok? É bem comum haver essa mudança de palavra para palavra. Tem alguma variação aqui e ali. E agora para o plural a gente vai dar um exemplo com les. Para muitas pessoas, então les gustan los chocolates negros. Les gustan los chocolates. Perceba, você está se utilizando aqui do plural. Agora um tema interessante em relação ao verbo gustar. A gente, no espanhol, produz muito essa questão da repetição, da redundância, de estar falando, por exemplo, a frase a mim me gusta. Veja, eu já estou falando mim, como se eu estivesse falando a mim, sabe? É como se fosse, é como se eu estivesse repetindo isso. Essa redundância ela acontece muito no espanhol. E ela é válida e é correta. A mim me gusta estudar espanhol. A ti
que o te é de segunda pessoa. A ti, ¿te gustan las playas de Recife? A él o a ella le gusta beber cerveza. A nosotros nos gusta estudiar matemáticas. A vosotros os gusta pelear. E a ellos e a ellas les gustan, olha o plural, las famílias grandes. Ok? E aqui eu queria dar um último exemplo para ver se vocês estão preparados então para utilizar o verbo gustar. Vamos lá. Preencha a frase aqui. Com gusta ou gustam. Les, parará, né? Espacinho. Las manzanas. Qual a resposta aí? Perceba que tem um les, que também é plural, não é? Terceira pessoa do plural. Porém, o importante é o que vem depois do espacinho. Então, les gustan las manzanas. Bom, gente, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hasta la próxima.